Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shoftim. As mitzvot especiais do rei. 2. Ele não pode acumular muito ouro e prata. Reis não-judeus enchiam seus tesouros de ouro e prata. Um rei judeu pode juntar dinheiro suficiente para suas necessidades, mas não deve passar seu tempo ocupado em aumentar sua fortuna. Riqueza demais leva ao orgulho e faz a pessoa se esquecer de Hashem. No entanto, é uma mitzvah para o rei juntar ouro e prata para o Beit HaMikdash. 3. Ele não pode ter muitas esposas. Todos os reis de antigamente se casavam com várias mulheres. Um rei judeu era proibido de fazer isto. Muitas esposas desviariam seu coração de Hashem. Reis também deviam se casar somente com mulheres tementes a Deus. O Midrash nos conta o erro do rei Shlomo. O rei Shlomo foi o homem mais sábio da face da terra. Ele disse: é verdade que a Torá proíbe o rei de ter muitas esposas. Isto pode fazer com que seu coração se desvie de Hashem. Mas a mitzvah não se aplica a mim. Eu sou tão sábio e temo tanto a Hashem que mesmo que me case com várias mulheres, elas jamais me influenciarão a ser mal. Se eu tiver várias esposas, elas me darão muitos filhos para me ajudarem nas guerras. A Torá também proíbe o rei de ter muitos cavalos, para que ele não tenha que mandar judeus para o Egito. Esta mitzvah também não é para mim. Eu jamais mandaria nenhum judeu se estabelecer no Egito. Sou astuto o suficiente para comprar cavalos de diferentes países. Shlomo também achava que acumular muito ouro e prata não lhe causaria nenhum dano, pois ele era muito sábio. A letra Yud subiu até o trono de Hashem e reclamou: Mestre do Universo, o Senhor prometeu que nenhuma letra na Torá jamais seria mudada. Mas Shlomo me mudou. Eu apareço nas palavras da Torá. O rei não pode ter muitas esposas. Rei Shlomo desobedeceu esta mitzvah. Hashem consolou o Yud. Não se preocupe. Mesmo uma letra tão pequena quanto você é muito importante. Você verá que Shlomo pecará. Então ficará claro que as leis da Torá se aplicam a todos, sem exceção. E assim aconteceu. Na velhice de Shlomo, suas esposas, que haviam se convertido ao judaísmo ao se casarem com ele, serviam a ídolos. Shlomo não protestou bastante contra isto. Hashem ficou tão bravo com Shlomo que ele escreveu no Tanar: Shlomo serviu a ídolos. Pois para um tzadik tão grande quanto Shlomo Ameler, isto foi considerado tão pecaminoso como se ele próprio tivesse cometido idolatria. Rei Shlomo também errou na questão dos cavalos. Ele tinha muitos. No final, alguns judeus se estabeleceram no Egito. O castigo de Shlomo foi que ele começou a ter alguns inimigos. Hashem também disse: Shlomo, você não merece mais usar a coroa. Hashem, então, deu a Ashmedai, rei dos Shedim, anjos maus, poder para dominar Shlomo. Enquanto estava construindo o Beit HaMikdash, Shlomo mantinha Ashmedai preso em uma corrente que continha o nome de Hashem. Ele usava Ashmedai para ajudá-lo, mas agora Hashem libertara Ashmedai. Shlomo perguntou a Ashmedai: o que há de tão especial em você, Shedim? Ashmedai respondeu: solte minha corrente e me dê seu anel onde está gravado o nome de Hashem, então eu lhe mostrarei. E assim fez Shlomo. Na mesma hora, o Shed agarrou Shlomo, tirou sua coroa e seu manto e o atirou a uma distância de 400 parsaut do palácio. Ele realmente mostrara o poder do Shedim.
O Shede então fez com que ele mesmo ficasse com a aparência de Shelomó e se sentou no trono real. Enquanto isso, Shelomó começou a caminhar de volta para Jerusalém. Sempre que passava por alguém, ele gritava: "Eu sou o rei Shelomó." As pessoas achavam que se tratava de um louco. Uma mulher lhe deu um prato de cevada. Quando Shelomó se recusou a comer, a mulher gritou: "Quem você pensa que é? O que é bom para os outros pobres é bom para você também." Ela estava tão irritada que deu um tapa na cabeça de Shelomó. Shelomó perambulou por 36 dias tentando convencer as pessoas de que era o rei. Finalmente ele decidiu ir ao Sanedrim. "Eu sou o rei," ele disse aos juízes. "Um Shede tomou o meu trono." Os juízes disseram: "Nós cuidaremos deste caso. Iremos até o rei que está sentado no trono agora e examinaremos seus pés. Um Shede não tem pés como de um homem. Seus pés se parecem com os de um galo." Os juízes enviaram uma mensagem às esposas do rei, perguntando que tipo de pé tinha o rei. "Nós não sabemos," foi a resposta. "Ele sempre os mantém cobertos." Isto parecia suspeito. "Eu disse a vocês que ele não era o rei verdadeiro," insistiu Shelomó. "Façam com que ele dê a vocês a chave e a corrente com o nome de Hashem, então eu poderei enfrentá-lo." Os juízes devolveram a chave e a corrente a Shelomó. De posse delas, Shelomó entrou no palácio. Quando Ashmedai viu Shelomó, ele ficou aterrorizado e fugiu. Shelomó reconquistou seu trono, mas já não era mais a mesma pessoa. Ele sempre sentia medo de ser raptado. Ele mantinha um grupo de guardas-costas sempre por perto. Antes de pecar, ele jamais sentira medo de alguém. Seus pecados o tornaram medroso. Shelomó compôs um livro repleto de sábios conselhos chamado Coelete, Eclesiastes. Nele ele escreveu: "Eu confiei em minha grande sabedoria e ignorei as palavras da Torá. Mas isto enfureceu Hashem. As mitzvot de Hashem são mais sábias do que tudo que um ser humano possa imaginar." A Torá normalmente não nos dá as razões para as mitzvot. Shelomó pecou porque a Torá deu a razão para as mitzvot dos reis. Ele achava que estas não se aplicavam a ele. Tivesse a Torá nos fornecido a razão para as outras mitzvot, as pessoas poderiam transgredi-las também, achando que as mesmas não se aplicavam a elas. O rei deve cumprir outra mitzvah especial. 4. O Sefer Torá do rei. Você já viu pessoas que andam por aí com rádios transmissores ou telefones sem fio? Por que elas os carregam? Porque não querem perder nenhum programa de rádio e nenhuma ligação. Não importa onde estejam. Se você tivesse vivido na época dos reis judeus, você os veria carregando algo diferente, um mini Sefer Torá. Eles o tinham consigo o tempo todo, no palácio, nas viagens e mesmo quando saíam para a guerra. O rei era um homem muito ocupado. Ele cuidava de uma nação inteira. Nós poderíamos achar que ele estava isento de estudar a Torá todos os dias, mas não. A Torá ordena: o rei deve ter 2 Sifrei Torá. Um é mantido em seu cofre, o outro deve ser levado com ele para onde for, todos os dias de sua vida. Isto ensinará a temer Hashem e a cumprir as mitzvot. Também evitará que ele se torne orgulhoso. Nós vemos que a Torá quer que o rei seja humilde. O rei vive em um lindo palácio e usa vestimentas reais. As pessoas o respeitam e o obedecem. Mas, em seu coração, ele nunca pode se esquecer de que, afinal, ele é somente um ser humano e Hashem é o verdadeiro rei. Para mostrar sua grande humildade, o rei deve se curvar no Shemoneh Esrei mais ainda do que uma pessoa comum. Nós nos curvamos 4 vezes no Shemoneh Esrei, mas o rei deve permanecer curvado durante todo o Shemoneh Esrei. Nossos sábios nos contam: David, o rei e Talmid Raham.
Tal como vários grandes Rahamim, o rei Davi nunca usava o tempo para dormir adequadamente. Ele estudava a Torá até a meia-noite, cochilando apenas por alguns momentos, quando se sentia exausto. À meia-noite, o vento do norte tocava as cordas da harpa sobre sua cama. Este era um sinal para David se levantar. Ele entoava canções de louvores a Hashem até amanhecer. Durante o dia ele se encontrava com reis de outros países, ele não discutia política com eles, mas, sim, falava sobre Torá, seu assunto preferido. Os judeus imitavam seu rei, assim, na época de David, todos estudavam Torá. O rei David era muito humilde, ele nunca estava de cabeça erguida enquanto andava entre o povo. Ele disse a Hashem, eu posso ser rei, mas o Senhor é o Rei dos Reis. Hashem chamava David de seu servo. Ele prometeu que a realeza permaneceria na família de David para sempre. Mashiach também será um descendente do rei David. É proibido consultar um feiticeiro. Quando o rei não-judeu queria entrar em uma guerra, ele primeiro perguntava ao seu feiticeiro se sairia vitorioso ou não dela. O rei judeu está proibido de fazer isto. É seu dever e também do Sanhedrin assegurar que não haja feiticeiros em Eretz Israel. Todas as nações antigas tinham feiticeiros, inclusive Eretz Canaã. Alguns eram Baalei Ov. Eles invocavam os espíritos de pessoas mortas e lhe perguntavam sobre o futuro. Havia um tipo de feiticeiro chamado Idoni. Ele colocava o osso de um animal em sua boca e o osso começava a falar. Os não-judeus também tinham certos sinais de sorte e azar. Por exemplo, se alguém estava comendo pão e um pedaço caía de sua boca, ele considerava isso como má sorte. Moshe advertiu, vocês não podem acreditar em todas essas superstições, nem devem consultar feiticeiros e astrólogos. Vocês têm permissão de descobrir sobre o futuro apenas destas duas formas. Primeiro, vocês podem perguntar a um Navi de Hashem. Segundo, o rei ou o líder do Sanhedrin pode consultar os Urim Vetumim. Os Urim Vetumim dava a resposta. Como você sabe, o Cohen usava o Roshen, peitoral. Nele havia 12 pedras com os nomes das 12 tribos gravadas nelas. Os Urim Vetumim, nome sagrado de Hashem, estava escondido dentro do Roshen. Ele fazia as letras do Roshen brilharem. O Roshen. Cada pedra preciosa do Roshen continha 6 letras, o nome de cada Shevet e algumas letras adicionais. As letras extras formavam as palavras Yaakov, Shevet, Yeshurun, Avraham e Yitzhak. Desta forma, todas as letras do Aleph Beit se encontravam no Roshen. Digamos que o rei queria saber se devia começar uma determinada guerra. Ele ia até o Cohen Gadol e dizia, por favor, pergunte aos Urim Vetumim se devo ir à guerra. O Cohen Gadol olhava para o Roshen e via que algumas letras se acendiam. Ao ler estas letras, ele sabia da resposta. Digamos que a letra Ain em Shimon, Lamed em Levi, Rei em Avraham, Tav em Naphtali se acendiam. Juntas, elas formavam Aleat. A resposta estava nesta palavra, mas o Cohen Gadol tinha que rearranjar as letras com o Ruach HaKodesh. Em nosso exemplo, a resposta seria vá à guerra. A previsão dos Urim Vetumim sempre se concretizava. Não havia exceções. Durante a época do segundo Beit HaMikdash, o Cohen Gadol ainda vestia o Roshen, mas este não continha mais os Urim Vetumim.
Sem o nome sagrado de Deus, o Roshen não podia ser consultado para as respostas. Como reconhecer um verdadeiro Navi? Moshe explicou como reconhecer um Navi de Hashem. Primeiro, um Navi deve ser um Talmid Raham e um Tzadik. Ele também deve cumprir todas as mitzvot de Hashem. Do contrário, ele não é um verdadeiro Navi. A despeito de todos os sinais que ele demonstrar, não devemos acreditar nele. Moshe disse, o tzadik que declara que Hashem falou com ele deve ser testado. Pergunte a ele algo sobre o futuro. Se o que ele prever se tornar verdade, a Torá ordena que acreditemos nele a partir de então. Se seus sinais não se concretizarem, ele é um falso profeta. Vocês devem sentenciá-lo à morte. O Beit Din precisa de 2 testemunhas. A Torá ordena, o Beit Din só pode punir um transgressor se 2 testemunhas o viram cometendo uma haverá. O que acontece se ele for observado apenas por uma testemunha? Hashem punirá o pecador. O Beit Din não tem poder neste caso. Na realidade, se uma única pessoa viu alguém cometendo uma haverá, será errado se ela relatar o fato ao Beit Din. Uma história. Por que Zigud foi punido? Um homem chamado Tuvia cometeu uma grave haverá. Outro homem, Zigud, viu o que ele fez. Zigud foi até o Beit Din de Rav Papa e disse, eu vi Tuvia cometer um pecado. Rav Papa proclamou, você merece ser chicoteado com a punição de Malkut. O quê? Exclamou Zigud surpreso. Tuvia pecou e eu devo ser castigado? Rav Papa explicou, você falou Lashon Hará. Você sabe que se há apenas uma testemunha, o Beit Din não pode punir Tuvia. Por que então você veio nos contar que ele pecou? Porque você queria falar mal dele. É por isso que você merece ser chicoteado. Mas, se 2 testemunhas observaram uma haverá, é uma mitzvah para elas relatar o que viram ao Beit Din. Elas não podem ignorar o fato. Algumas pessoas não podem testemunhar em um Beit Din. Veja a seguir uma lista parcial. Uma mulher, um menino menor que a idade de bar mitzvah, um parente do acusado, um Mahalel Shabbat, alguém que não cumpre o Shabbat, alguém que come uma refeição na rua. Vejamos o que acontece a 2 testemunhas que vão ao Beit Din. Um caso imaginário na corte. 2 testemunhas vieram diante de 3 juízes e declararam: nós 2 vimos Reuven comendo presunto em um restaurante não kasher. Ele foi avisado de que receberia o castigo de Malkut, mas disse que não se importava. Os juízes se certificam de que as testemunhas são aceitáveis. Então eles a advertem: vocês estão falando a verdade? Testemunhas falsas são envergonhadas neste mundo e no Olam Rabá. Elas não são honradas nem mesmo por aqueles que as empregaram como testemunhas. Se as testemunhas declaram que estão falando a verdade, uma delas é mandada a se retirar enquanto a outra é interrogada. Juiz: em qual dos 7 ciclos de Shemitah, ciclos de 7 anos de Yovel, você viu Reuven comendo carne não kasher? A testemunha: foi no 3º dos ciclos de Shemitah. Juiz: em qual ano deste ciclo? Testemunha: no 2º ano. Juiz: que mês era? Testemunha: Nissan. Juiz: que dia de Nissan? Testemunha: 5º dia. Juiz: que dia da semana era? Testemunha: era Erev Shabbat. Juiz: que hora do dia? Testemunha: 9 horas da manhã. Juiz: onde isto aconteceu? Testemunha: no restaurante que fica na primeira casa da rua principal. A primeira parte da investigação está terminada. As mesmas perguntas são feitas separadamente à testemunha B. Se suas respostas forem idênticas à da primeira testemunha, ela novamente deve se retirar. A testemunha A é novamente interrogada, desta vez mais detalhadamente. Por exemplo, juiz: havia mais alguém sentado à mesa com Reuven? Testemunha: não.
Juiz: em que tipo de prato estava a carne? Testemunha: em um prato grande e branco. Juiz: o restaurante estava cheio naquele momento? Testemunha: sim, muito cheio. Vamos supor que quando a testemunha B é interrogada, ela dá as mesmas respostas até chegar à última questão. Ao ser perguntada se o restaurante estava cheio, ela diz: não, não havia ninguém lá além de Reuven. Os juízes, seus testemunhos são nulos, eles não são idênticos. O caso é encerrado. Mas, se estas testemunhas não são punidas, no entanto, há um caso em que as testemunhas são castigadas. Leia a história a seguir. No caso aqui, vamos ouvir. Falsas testemunhas, um caso imaginário. Duas testemunhas se apresentam a um Beit Din de 23 juízes, testemunhas A e B. Nós testemunhamos um assassinato. Os juízes checam se as testemunhas são aceitáveis, então eles tentam assustá-las. O juiz pergunta: vocês têm certeza de que viram o assassinato? Ou somente ouviram o fato de alguém? Mesmo que tenham ouvido de uma pessoa confiável, vocês não podem atuar como testemunhas. Vocês entendem quão grave é um assassinato? Se o acusado for punido com a morte, ele jamais poderá voltar à vida. Vocês serão responsáveis não apenas por tirar a vida dele, mas a vida de todos os filhos e futuras gerações que poderiam ser trazidas a este mundo através dele. Ambas as testemunhas são examinadas separadamente. Elas afirmam ter visto o assassinato no primeiro dia de Kislev, às 3 horas da tarde, na floresta próxima às suas casas. Os juízes decidem que o acusado é culpado pelo assassinato. Duas outras testemunhas chegam. Testemunhas C e D. O testemunho de A e B é falso. No primeiro dia do mês de Kislev, às 3 da tarde, nós as vimos em um vagão de trem a 20 quilômetros da floresta onde disseram estar. Os juízes examinam o segundo par de testemunhas. Se ficarem satisfeitos com seu relato, eles declaram: o primeiro par de testemunhas são testemunhas falsas. Qual o castigo das falsas testemunhas? Elas recebem o que planejaram para sua vítima. Se elas a acusaram de assassinato e ela seria sentenciada à morte, elas é que recebem esta punição. Se a vítima teria que pagar uma multa, elas é que pagam. Se o acusado seria chicoteado, as falsas testemunhas é que recebem as chicotadas. A Torá decretou, no entanto, que se a fraude for descoberta somente depois de que a vítima foi morta, as falsas testemunhas não são punidas. Nós assumimos que, se Hashem permitiu que isto acontecesse, é porque havia uma razão. A vítima devia ter merecido mesmo a morte. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!